falar em saúde, nós vamos falar agora sobre o botulismo. Nós tivemos 6 casos registrados na Bahia e, infelizmente, 2 pessoas morreram. A principal suspeita é de alimento contaminado. Botulismo, que doença é essa? É sobre esse tema que eu converso agora com o médico da família, Dr. André Mota. André, mais uma vez, obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite, Mônica. Vamos informar as pessoas, né, para não ter susto e ter cuidado. Vamos. Afinal de contas, o que é o botulismo? O botulismo, ele é uma doença que é rara, mas ela é muito letal. Então a gente tem que tomar cuidado com ela. Ela é transmitida por uma bactéria. Essa bactéria produz uma toxina e essa toxina vai atacar o nosso corpo, causar uma paralisia nos nossos músculos, o que pode ser extremamente letal. E a gente tem sintomas? Tem. Nós temos 2 grupos principais de botulismo que a gente tem que tomar cuidado. O botulismo infantil e o botulismo alimentar. Esses casos que a gente teve agora lá na Bahia, que são os que mais estão chamando nossa atenção, eles são do tipo alimentar. Os sintomas que a gente tem deles geralmente começam no rosto. O paciente vai ter uma queda das pálpebras superiores, elas vão ficar mais caidinhas, vai começar a ter uma dificuldade de falar, de respirar, às vezes vai começar a engasgar na hora de comer. E essa flacidez, essa paralisia, fraqueza muscular, ela vai descendo. Então ela começa sempre no rosto e ela vai descendo para o corpo. Depois ela pega braços, pernas, mãos e pés. Começa com uma fraqueza e depois evolui para uma paralisia mesmo. Uma rigidez? Não é rigidez, fica mole. Você não consegue mexer. Entendi. O grande problema é que ela evolui para uma paralisia dos nossos músculos da respiração. E aí, quando a gente não consegue respirar, a gente evolui para uma insuficiência respiratória, que é onde que é a questão da letalidade da doença. E aí a gente tem que procurar um atendimento médico assim que perceber. O mais rápido possível, Mônica. Às vezes a gente vai achar, faz tempo que eu comi aquele alimento que estava meio esquisito, comecei agora, não é o problema. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a doença no botulismo alimentar, ela em média demora de 12 a 36 horas depois que a gente ingere o alimento, mas pode demorar até 10 dias depois que eu ingerir o alimento para começar os sintomas. Então, se você tiver algum desses sintomas que eu falei, mas você não teve febre, é importante isso, no botulismo a gente não tem febre, você tem que procurar imediatamente o médico, porque quanto antes fizer o diagnóstico e antes começar o tratamento, melhores são suas chances. E qual é o tratamento, doutor André? O tratamento é uma antitoxina que a gente fala. É como se fosse um antídoto para a toxina da bactéria. Então, o médico vai colocar no seu organismo e vai combater essa toxina. Quanto mais cedo for, menos tempo a bactéria teve para causar estrago no seu corpo. Então, melhores são suas chances. A expectativa de melhora depende da quantidade de toxina que você colocou no corpo e de quão rápido foi seu tratamento. Via de regra, se você se tratar, vai dar tudo certo, você não vai ficar com nenhuma sequela permanente, mas o período para você se recuperar 100%, ele pode demorar de semanas até meses. Meu Deus, eu não sabia que era assim, André. E aí, no caso, por exemplo, o calorão, a gente está vivendo tempos muito quentes agora, a questão dos alimentos que podem trazer essa contaminação, como é que funciona isso? Porque a suspeita na Bahia é justamente dessa, de uma contaminação por alimento, né? Como é que se dá esse processo? A bactéria, ela vai ficar em alimentos, principalmente embutidos ou alimentos enlatados, compotas. Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de alimento. Tem que tomar cuidado com conservação, colocar na geladeira. E quando você for pegar o alimento, se for uma lata, ela estiver estufada ou estiver danificada, se for algum vidro, o vidro estiver embaçado, ou o próprio alimento estiver com um cheiro esquisito, uma cor esquisita, é melhor não consumir. Tem eu te confesso que eu aprendi isso, eu fico preocupada que é uma baba que vem no alimento, né? Você puxa o alimento, parece que ele está babando. Isso também pode ser uma característica? Pode também, mas é importante frisar que isso chama atenção para a bactéria, mas se não tiver, não quer dizer que não tenha bactéria, tá? Às vezes a bactéria ela não muda as características do alimento também, o que acaba sendo perigoso. Quais são os sintomas? Vamos reforçar para o pessoal esses sintomas? É uma paralisia que ela começa no rosto e ela vai descendo para o corpo. Então as pálpebras elas ficam caídas. Lembrando que essa paralisia ela é sempre simétrica. O que isso quer dizer? Ela é igual do lado direito e do lado esquerdo. Então, por exemplo, eu estou sentindo meu braço fraco, mas o direito está mais fraco que o esquerdo. Geralmente isso não é botulismo. O botulismo ele é igual dos dois lados. E essa paralisia vai descendo, você pode ter dificuldade para falar, dificuldade para engolir, você começa a ter fraqueza muscular nos braços,
braços, nas pernas, você não tem alteração na consciência, então você sabe tudo o que está acontecendo, por mais que você às vezes não consegue mexer, você sabe o que está acontecendo, você sente se a pessoa te encostar, mas você não consegue mexer. E essa conservação, ela é muito importante que a gente tem em casa, né? Então, por exemplo, comprei um bolo, estou com um alimento, está muito quente, o ideal seria colocá-lo na geladeira, André? Sim, colocar na geladeira ajuda muito a combater a proliferação da bactéria. Seria o ideal, então, para a gente nesse momento. E crianças, que tipo de cuidado, por exemplo, no armazenamento do lanche que vai para a escola? Sim, se a gente for pensar no botulismo alimentar, que crianças também podem ter, o armazenamento na geladeira também, tomar cuidado com essas características dos alimentos. Mas eu queria chamar a atenção, que eu acho que é importantíssimo a gente falar nesse momento, que é do botulismo infantil, que ele acontece com crianças até 1 ano de idade. Nossa! Geralmente está relacionado com o consumo de mel. Então, os médicos sempre orientam os pacientes não deixar os filhos com menos de 1 ano consumirem mel. Por quê? Porque o intestino do bebê até 1 ano, ele não está tão maduro, ele não está preparado para combater a bactéria, igual o do adulto tá. Então, no mel, pode ter lá a bactéria que vai se instalar no intestino do bebê e causar os sintomas no bebê. No bebê, os sintomas são um pouquinho diferentes. A gente vai ter uma dificuldade de sucção na hora de mamar, às vezes o choro fica mais fraco também, além do bebê ficar bem molinho. Sempre, sempre é importante frisar. Tem que procurar o médico o mais rápido possível. E também é o mesmo tratamento para o adulto ou não, André? O mesmo tratamento para adulto. Esse antídoto, né, que você falou. Isso, exatamente. Né? A gente vai dar antitoxina para curar. Em alguns casos, a gente pode dar algum tipo de medicamento mais específico para matar a bactéria. Mas também outra coisa que é fundamental, que ajuda muito na sobrevivência dos pacientes, é o suporte respiratório. Em alguns casos, quando para de respirar, porque o músculo não funciona mais, a gente tem que fazer a intubação e o suporte ventilatório. Todos esses cuidados que o Dr. André Mota, que é médico da saúde da família, está trazendo para a gente, é isso, né? Você ficar atento, procurar armazenar os alimentos da melhor forma possível e procurar o atendimento imediatamente. Imediatamente. Né? André, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, tá? Volte mais vezes, viu? Muito obrigado, pode deixar. Deixa eu apresentar mais uma vez, Dr. André Mota, ele que é médico da família, conosco aqui, fazendo o alerta do botulismo, mais uma entrevista para que você possa compartilhar com seus amigos e com a família, tá bom?